Estamos ao vivo e olha, hoje o tema é bem especial. Eu queria começar propondo uma imagem para quem está acompanhando a gente. Pensa naquelas peças de teatro espetaculares, sabe? Uhum, daquelas super produzidas. Isso! Quando a gente assiste uma peça assim, os nossos olhos ficam naturalmente colados nos atores ali sob os holofotes. A magia parece que acontece toda ali no centro do palco. Mas a verdade é que tem toda uma maquinaria invisível operando de forma implacável nas sombras. Com certeza. Tem o diretor de palco, a equipe de iluminação, os técnicos, pessoal que marcou cada centímetro do chão com fita adesiva só para garantir que absolutamente ninguém tropece no escuro. Exato. E se essa equipe técnica faz o trabalho com perfeição, o público sequer lembra que eles existem, né? O espetáculo flui de um jeito super orgânico. Mas se rolar, qualquer falha de comunicação lá atrás, a estrutura inteira começa a desmoronar na frente de todo mundo. É um efeito dominó imediato. Pois é. E o foco do nosso mergulho de hoje, usando como base um monte de análises psicométricas, guias de carreira e perfis comportamentais, é justamente explorar as mentes dessas pessoas que operam aos bastidores da vida real. Nós vamos falar do perfil SFJ. O famoso cônsul, né? Ou provedor, dependendo da literatura. Isso mesmo. E a nossa missão aqui não é só ficar repassando definição básica de sigla, porque a galera que nos ouve já domina isso. O objetivo é dissecar a engrenagem interna dessa personalidade, entender quem eles são por dentro e traçar um mapa prático de crescimento. Para que eles possam construir um caminho de vida que seja sustentável, né? Sim. Para chegar lá no fim da vida, olhar para trás e sentir no coração que viveu o seu melhor, de forma autêntica. E tem uma urgência bem real nessa análise de hoje. Porque, olha, as fontes apontam que esse perfil compõe mais ou menos 12% da população global. É muita gente. Nossa, 12% é bastante coisa. É muita coisa. Eles funcionam basicamente como a espinha dorsal de inúmeras instituições, de hospitais a escolas, passando pelas famílias. Essa dedicação constante ao bem-estar dos outros que eles têm não é só uma preferência social. É literalmente o motor que mantém a coesão das comunidades em tempos de crise. Certo, vamos desempacotar isso um pouco porque eu gosto de ser advogada do diabo. Todo mundo conhece alguém com esse perfil, mesmo que não saiba a sigla. Aquela pessoa que é a cola social, que lembra do aniversário de todo mundo. Mas sustentar a fundação de uma casa inteira exige um esforço enorme. Seu cuidador eterno não esconde um peso emocional esmagador por trás das cortinas? Esconde e muito. A literatura foca intensamente nesse custo oculto. O desgaste é super real. E se a pessoa não gerenciar isso com sabedoria, a fundação invariavelmente racha. Caramba! E como a gente entende a origem desse peso? Bom, para entender isso, a gente precisa olhar para a arquitetura cognitiva do SFJF. A função principal ali, a força motriz, é o sentimento extrovertido, o famoso FE. Fê, tá. E para fazer um contraste rápido, o sentimento introvertido foca na própria bússola moral, né, nos valores individuais. Já o FEI não. O FEI opera como um radar de altíssima sensibilidade que é projetado 100% para fora. O objetivo é calibrar o clima emocional do grupo. As fontes descrevem isso de um jeito quase cinematográfico, sabe? É tipo, a pessoa entra numa sala cheia de gente e faz uma leitura térmica na hora. Antes de qualquer um abrir a boca, ela já sabe quem tá sobrando no canto, quem tá meio irritado e quem tá precisando de um abraço. Exatamente. E o que é fascinante aqui é que esse radar só funciona tão bem porque ele tem um suporte. Ele trabalha junto com a função auxiliar, que é a sensação introvertida, o SI. O arquivo mental. O próprio é um banco de dados super organizado que guarda detalhes sensoriais e o histórico de todo mundo. É tipo ter um radar emocional de última geração conectado numa planilha de Excel super detalhada sobre as pessoas, né? Adorei a analogia. É bem isso. O radar aponta, fulano tá frustrado hoje. Aí o Excel cruza os dados e já dá a solução. O fulano se acalma quando toma aquele café com cardamomo lá da padaria que ele comentou que gostava no ano passado. É um nível de detalhe absurdo. Mas isso também explica muita coisa sobre a autoestima deles, né? Porque o valor pessoal do SFJ fica totalmente atrelado a esse feedback externo da comunidade. Totalmente atrelado. Eles não querem só que o grupo funcione. Eles precisam disso.
O material mostra que, quando tem uma discórdia no ambiente, eles sentem isso como uma espécie de alergia física mesmo. Não é só um incômodo mental. O desconforto bate no corpo. Isso nos leva a ver como esse mecanismo todo funciona no mundo lá fora. A pesquisa traz exemplos de pessoas famosas, o que achei super legal. Fala da Taylor Swift e do LeBron James. 2 exemplos perfeitos dessa engrenagem funcionando em altíssima escala. Sim. No caso da Taylor Swift, o texto analisa como ela usa o SEI dela para escrever músicas que são quase autobiografias, cheias de detalhes mega específicos, e depois ela joga o fê, o sentimento extrovertido, para criar essa conexão bizarra de forte com os fãs. Mandando presente na casa das pessoas, escrevendo cartinha à mão. Mas, peraí, preciso fazer uma intervenção aqui. Quando a gente está falando de mega estrelas no topo do mundo, mandar presente não seria só uma jogada genial de marketing? Tipo uma equipe gigantesca de relações públicas fazendo trabalho sujo? Como que as fontes separam o que é personalidade real do que é só estratégia de venda? Essa é uma ótima pergunta. O que os especialistas pontuam é a consistência e a granularidade da coisa ao longo de décadas. Claro que uma equipe de marketing pode sugerir mandar um brinde, mas aquele padrão documentado dela de ir lá e vasculhar o perfil do fã na internet para achar um detalhe ínfimo, isso é o CEO operando. Ah, entendi. É um método de pegar informação pontual para gerar o vínculo emocional, né? Exato. Transformar isso num gesto customizado é a mecânica de operação clássica desse perfil. A escala é enorme, porque ela é famosa e tem muito dinheiro, mas o impulso de criar intimidade através da memória prática é um traço natural da mente dela. Entendi. Faz sentido, a motivação por trás da ação é o que conta. E acho que isso cola direto com o exemplo do LeBron James que estava no material. Com certeza. Ele demonstra isso nos valores voltados para a comunidade. Ele não dá dinheiro para projetos de forma aleatória. Sim, a escola que ele montou lá na cidade dele, I Promise, ele criou uma infraestrutura que ajuda não só a criança, mas dá suporte logístico para os pais, emprego, comida. E aqui está a sacada principal que quem nos ouve pode extrair disso tudo. A lição não é sobre ser famoso ou bilionário. A lição é sobre a institucionalização do cuidado. Institucionalização do cuidado, como assim? É pegar a empatia, que é um sentimento, e transformar ela num sistema prático que funciona todo dia. O ESFJ Anônimo faz a mesma coisa organizando a associação do bairro, criando um rodízio para cuidar de um parente doente. É a empatia virando método. Nossa, muito interessante essa visão. E falando em método e estrutura, os guias de carreira que a gente analisou batem muito nessa tecla, né? Os melhores ambientes para o ESFJ florescer. Ambientes bem estruturados, com regras claras. Hierarquia bem definida. O que vai meio que na contramão dessa cultura corporativa moderna, né? Aquela coisa de startup, onde ninguém tem cargo, não tem horário, cada um faz o que quer. Para o SFJ, isso deve ser um pesadelo completo. Um colapso nervoso anunciado. Sem estrutura, a função FI deles fica tonta. O sentimento extrovertido precisa saber até onde ir. Quem são as prioridades aqui? Quem é minha responsabilidade? Claro, se não tem limite, eles tentam abraçar o mundo e cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. E o esgotamento chega a jato. Se conectarmos isso ao panorama geral, a estrutura para eles não é uma prisão. As regras são tipo um andaime. É o que dá segurança para eles poderem apoiar a equipe, focando no lado humano, sem o medo do teto cair na cabeça. Isso faz todo sentido com o modo como eles aprendem também. As metodologias mais práticas, dinâmica de grupo, aplicação imediata, eles fogem daquelas teorias super abstratas que não servem para nada no mundo real. Eles querem resolver os problemas das pessoas ali na hora. Por isso as carreiras indicadas são coisas tipo enfermagem, ensino, recursos humanos. Eles são literalmente os tradutores do calor humano dentro de uma burocracia fria. Só que tem um porém gigantesco aí. Carregar a carga emocional de uma estrutura inteira tem um preço bem alto. E os pontos frágeis que as fontes detalham não são só falhas, são tipo convites urgentes ao amadurecimento. Sim, a gente precisa entrar nesses pontos de crise agora. O material menciona 2 estados de desregulação super específicos, o Loop-Fene e o Grip-T. Vamos começar por esse tal de Loop-Fene. Claro. O Loop-Fene acontece sob estresse de longo prazo. Imagina que o radar emocional continua girando loucamente, mas o arquivo mental, o psyche que traz a estabilidade,
cai do sistema. Então eles perdem a âncora da realidade? Exato. Sem essa âncora, a mente começa a pular do fê direto para o nê, que é a intuição extrovertida, uma função que cria infinitas possibilidades. E sob estresse, essas possibilidades nunca são boas, né? Nunca. Eles perdem totalmente a conexão com os fatos, começam a inventar cenários terríveis, acham que o silêncio no WhatsApp significa que os amigos estão odiando eles. Nossa, criam até teorias da conspiração no trabalho. Tipo, nossa, o chefe me deu bom dia diferente hoje, certeza que eu vou ser demitido e ninguém gosta de mim. É o cérebro em superaquecimento. Em vez de resolver o problema real, ele inventa fantasmas para justificar o nível de ansiedade interna. Caramba! E olha que isso nem é o pior estágio, né? Tem o temido grip tilt, quando o negócio chega no limite absoluto, que é quando eles caem nas garras do pensamento introvertido. Esse é o calcanhar de Aquiles deles, o fundo do poço emocional. O que me chocou lendo sobre isso é que, bom, o SFJ, pessoa da paz, da harmonia, do carinho, e de repente quando entra nesse grip T, vira uma pessoa hipercrítica, cínica, fria, ficou obcecada em apontar falha lógica nos outros. É o exato oposto deles. Como que isso acontece? Acontece porque todos os mecanismos de defesa padrão falharam. A diplomacia não funcionou, o acolhimento não resolveu, então o cérebro entra em pânico e saca a única ferramenta que sobrou no fundo do poço, que é o Ti, a lógica interna. Só que é uma lógica que eles não sabem usar direito, né? Exatamente, o Ti neles é imaturo, então ele não sai como uma lógica elegante e calma, ele sai como uma arma contundente para ferir e afastar os outros porque o ego dele simplesmente não aguenta mais ser demandado emocionalmente. O cinismo vira um escudo. É um grito de socorro super torto. Então, o que significa tudo isso na prática? Como é que alguém sai desse estado paranoico do loop ou desse estado cínico e agressivo do grip? O protocolo de emergência indicado pelas fontes é forçar a volta para o si, para o arquivo de memória. A pessoa precisa parar de tentar ler as entrelinhas e voltar para o chão firme, para a realidade física e sensorial. Tipo, focar em rotinas reconfortantes, organizar as gavetas, fazer aquela receita da época de criança. Isso. Buscar fatos inegáveis do passado para rebater as mentiras que a ansiedade está contando agora. É colocar os pés na terra mesmo. E isso é essencial quando a gente leva essa ansiedade para o campo das relações afetivas. Porque, meu Deus, a comunicação amorosa do ESFJ parece um campo minado de expectativas não ditas. E as linguagens do amor deles geralmente são palavras de afirmação e tempo de qualidade. Sim, eles precisam escutar do parceiro que o esforço dele está sendo visto. Se o parceiro não verbaliza o agradecimento, para o SSJF é como se o esforço inteiro não tivesse existido. E tem um paralelo fortíssimo com a teoria do apego ansioso aí. Como eles operam esperando um retorno do ambiente, se o parceiro de repente demora para responder uma mensagem ou fica mais quieto num dia qualquer, A ansiedade vai lá no teto. Eles não pensam, ele deve estar ocupado. Eles já assumem que cometeram algum crime imperdoável. exato. O cérebro faz uma varredura tentando descobrir onde foi que eles falharam. Mas sabe o que é louco? O maior perigo que a pesquisa aponta não é nem essa ansiedade em si. O veneno lento ali é a aversão ao conflito. Essa é a grande armadilha. Porque na cabeça deles, engolir a própria frustração é um ato super nobre para manter a paz da casa. Eles se calam para não gerar briga, só que isso vai enchendo um reservatório gigante de exaustão e ressentimento oculto. E isso levanta uma questão importantíssima para as relações deles. Como manter a harmonia sem apagar a si mesmo? O primeiro passo é entender que conflito saudável não destrói relacionamento. É o oposto. Ele é o que calibra a estrutura para ela não explodir lá na frente por pressão acumulada. As pessoas têm valores diferentes, né? E expor a divergência de um jeito respeitoso é o que salva o vínculo de verdade. Isso nos traz para o nosso plano de ação, as dicas táticas para o dia a dia, para construir uma vida plena. Porque, como falamos, nosso objetivo é sair daqui com ferramentas. E a primeira regra prática é exatamente sobre isso. Falar a necessidade antes que ela vire ressentimento.
Desligar a crença de que o outro tem bola de cristal emocional. Só porque o ISFJ tem um radar super potente, não significa que o parceiro ou colega de trabalho também tenham. Então, eles precisam verbalizar. Eu preciso de ajuda. Eu estou cansado. Literalmente desenhar o que precisam. A segunda tática que os guias recomendam fortemente é sobre proteger um espaço individual. Ter tempo sozinho fazendo hobbies que são só para eles. Sim, a pesquisa fala de atividades tipo journaling, que é escrever diário, fazer álbuns de recortes, ler coisas que gostavam na infância. O segredo dessas atividades é que elas acionam o si, aquela função de memória e rotina, mas num vácuo social. A pessoa está ali existindo sem ter que processar o sentimento de absolutamente ninguém. É uma recarga profunda da própria identidade. Muito bom. E tem uma terceira dica que eu achei fantástica, que é sobre o que fazer com aquele crítico interno do pensamento introvertido, o TI, que a gente viu que causa estrago na crise. O redirecionamento, isso é genial. Em vez de usar essa lógica fria para ficar se atacando cruelmente, achando defeito em todo mundo, a sugestão é dar para essa energia uma saída neutra e produtiva. Tipo montar um quebra-cabeça super complexo, aprender a programar, organizar planilhas difíceis. Porque o cérebro, sob estresse, precisa desesperadamente categorizar e analisar alguma coisa. Se você der um sistema lógico e inanimado para ele brincar, você tira a arma que estava apontada para a autoestima da pessoa. É pura biologia. Faz todo sentido. Para a gente amarrar tudo isso, a analogia que ficou mais forte para mim no meio desse material todo foi a do banquete, sabe? Imagina que a vida inteira o ISFJ trabalha organizando um jantar maravilhoso. Sim, pensando no cardápio de cada um. Isso. Ele passa semanas ajustando a iluminação, cozinhando o prato favorito de cada amigo, botando a música perfeita para que todos se sintam confortáveis. Mas aí, na hora que a festa começa, ele percebe que esqueceu de botar um prato na mesa para ele mesmo. E fica lá na cozinha, exausto, só olhando os outros comerem felizes. Essa imagem resume tudo. A grande lição não é parar de dar o banquete. O dom deles é o cuidado. A lição é, pelo amor de Deus, coloque o seu nome na lista de convidados. Se inclua no cuidado que você distribui de graça para o mundo inteiro. E amadurecer para esse perfil é exatamente isso. A essência deles de unir as pessoas é linda, não tem que mudar. A evolução é quando essa empatia deixa de ser um instinto de autossacrifício que drena a pessoa e vira uma escolha consciente onde ela também se protege. É a equipe técnica cuidando da própria saúde para que o espetáculo possa durar anos, né? Bom, para fechar o nosso mergulho de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo baseado em tudo que a gente leu para nossa audiência ficar refletindo depois que a transmissão acabar. Manda ver. Se o ESFG é capaz de usar tanta energia, tanto foco e uma precisão quase cirúrgica para curar a dor do mundo e criar o ambiente perfeito para todos ao redor, o que aconteceria se ele aplicasse pelo menos uma fração, um pedacinho mínimo desse mesmo esforço meticuloso para projetar e nutrir a sua própria paisagem emocional interna? Fica a reflexão e a gente se vê na nossa próxima investigação.